A criança interior é uma criança a nível subjetivo que existe dentro de nós, que representa, na verdade, a época que a gente era criança mesmo, todo esse período, né, da infância, da adolescência, que a gente éramos crianças e não sabíamos muito o que era certo, o que era errado, que a gente não tinha muito o acesso à nossa mente consciente para nos dar razão, para a gente pensar logicamente, para a gente fazer boas escolhas. A gente não sabia lidar com as nossas emoções. Quando existia algum problema na nossa vida, a gente não sabia como resolver da melhor forma. E se a gente não teve, quando a gente era criança, o apoio dos nossos pais ou de adultos, professores, né, as pessoas que estavam mais em volta da gente para nos socorrer nesses momentos desafiadores, a nossa criança, né, a gente ficou meio que desamparado e a gente acreditou que aquilo que a gente achou que fosse o correto naquela época era o certo. Porque se ninguém nos corrigiu, se ninguém nos alertou que o jeito correto era tal forma, a gente ficou achando que aquele era o correto e a gente possivelmente tem até hoje a crença de que isso é o correto de se fazer. Então, hoje, na vida adulta, a gente acha que essa é a forma correta. Se a gente não foi atrás, nos autoconhecer e procurar cuidar da nossa criança interior, que ficou com aqueles pensamentos equivocados, sentimentos equivocados, entendimentos equivocados em relação aos acontecimentos daquela época, entendendo de uma forma infantilizada, equivocada. Então, a nossa tarefa hoje, depois de adulto, é a gente buscar toda essa informação, esses conhecimentos que não nos foram nos dados pelos adultos quando a gente era criança, essas informações corretas, saudáveis, hábitos positivos, hábitos saudáveis. A gente tem a obrigação de nos curar, nos conscientizar dessas questões que ficaram faltando na nossa vida ou que nos foram educados dessa forma errada. E veja bem, muitos pais tentam realmente fazer a coisa certa, acham que estão agindo da forma correta com seus filhos, educando, ensinando, mas é que eles nem percebem que o jeito que eles acreditam de fazer as coisas, ter certos hábitos, que está equivocado. Eles acham que aquele jeito é o certo, porque às vezes eles nem foram, na vida adulta deles, buscar pelo jeito correto de fazer as coisas. Então eles acabam passando para os seus filhos, para os seus descendentes, essa forma equivocada de viver a vida. E acreditam que isso é o certo. Então, assim, não fique culpando os seus pais pelo jeito errado, né? Que hoje, você estando mais consciente, percebe que eles agiram dessa forma errada. Que eles tentaram realmente, né? Na maioria das vezes, agir de boa fé. Não foi por maldade, não foi para te prejudicar, e sim, eles entregaram para você aquilo que eles sabiam, né? E aquilo que eles não sabiam, que eles não podiam te oferecer, porque eles não tinham conhecimento, é claro, não te entregaram. E pode ter faltado, né? Muitas coisas que na sua educação, no seu crescimento, foi negligenciado ou ignorado e ficou faltando. E aí você cresce meio que vazio, né, dessas informações ou com informações equivocadas. E você passa a viver a sua vida adulta de uma forma equivocada, de uma forma iludida, de uma forma distorcida, de uma forma desequilibrada. E isso acaba, claro, prejudicando muitas áreas e muitas questões da sua vida.
Então, a nossa tarefa, depois de adulto, é buscar por essas informações, como eu falei, e procurar se corrigir, procurar se melhorar. E como que a gente faz isso? Através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento. Você busca livros, cursos, palestras, áudios, vídeos, para você procurar se instruir e se conhecer mais. E entender o que está faltando na sua vida, ou o que foi ensinado de informações, comportamentos, forma de pensar, forma de sentir, forma de enxergar essa vida dessa forma equivocada. E aí você vai fazendo essa reforma interior para você ficar de bem com a vida, para você ser uma pessoa bem-sucedida, para você realizar aquilo que você veio realizar nessa vida, para você conseguir conquistar os seus maiores sonhos, seus desejos. E a questão é o seguinte: a maioria das pessoas, depois de adulto, não vai fazer essa reforma íntima. Não vai. Elas ficam aprisionadas, digamos assim, pela mentalidade equivocada da sua criança interior. Ou seja, a gente vê um monte de adultos por aí, crescidos, com corpo de adulto, mas com uma mentalidade interior infantilizada, equivocada, que nunca foram corrigidos, nunca foram reeducados. E por isso que a gente vê muitas pessoas que reagem de forma infantil, né? De uma forma sem bom senso, sem coerência, sem lógica, sem raciocínio, e ficam muito voltadas para o seu lado emocional, né? Elas perdem a razão, agem, encaram as situações de cara com o seu lado emocional e não com a razão. E o certo, o correto era a gente enxergar primeiro com a nossa razão, com o nosso lado racional e depois com o lado emocional. Então, existem muitas feridas, traumas, coisas equivocadas que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, que naquela época que a gente não tinha muita consciência, a gente acabou entendendo as coisas de uma forma errada. Que a gente diz que é com essa forma do nosso ego negativo, da mentalidade do ego negativo, que é essa mentalidade de vítima, se sentindo um coitado, indefeso, inseguro, incapaz, sem habilidades, sem iniciativa, sem força para realizar as coisas, conquistar as coisas. Então, hoje, através dessa busca do autoconhecimento e de informações, você se educa, adquire as informações corretas e aí você vai passando aos poucos essas informações para a sua criança interior. Sempre que você se pegar reagindo, pensando, sentindo ou se comportando na sua vida dessa forma infantilizada. Claro que você precisa ter muito autoconhecimento para você distinguir em você mesmo quando você está agindo dessa forma infantilizada e quando que você está agindo da forma adulta, da forma consciente, sábia e correta. Então, sempre que você perceber que está agindo, que claro que não é em tudo, né? Mas em certas situações, em certas feridas, né? Que a gente fala, que estão ali na nossa criança interior, que estão nos prejudicando ainda hoje, que a gente não curou, que a gente não ressignificou, que a gente ficou com aquele pensamento equivocado até hoje. A gente precisa jogar luz, jogar consciência e mudar a forma dessa criança interior pensar. É simplesmente isso, mas é fácil? Às vezes não é, porque às vezes a gente nem percebe que a gente está agindo dessa forma infantilizada. A gente fica, muitas vezes, conectado com o nosso ego negativo, com essa criança interior, a gente fica agindo no nosso dia a dia a partir dela, dominada por ela. Muito sentimental, muito emotivo. Ou você enxerga a vida
com o lado sentimental, sendo muito emotivo, sendo muito criança, ou você enxerga a vida com essa forma mais racional, mais lógico, com mais bom senso, com mais razão, que é essa mentalidade do nosso eu superior, que te dá clareza, que te dá luz, que te dá consciência, que te dá entendimento, que faz você enxergar a vida de uma forma mais positiva, de uma forma mais correta, que é a mentalidade crística ou búdica. Quando alguma coisa acontece na nossa vida que nos abala emocionalmente, alguma coisa muito chocante acontece, e aí depois você vai para uma sala de aula tentar aprender, né, uma lição ali da professora, dependendo do quanto que aquilo te abalou, você não vai conseguir aprender nada. Por quê? Porque você vai estar muito abalado. O seu lado emocional vai estar muito aflorado. E o seu lado racional vai estar fraquinho. Não vai estar presente mentalmente. Entendeu? Porque você vai estar disponível para o que aconteceu emocionalmente. Porque o nosso cérebro, ele tenta resolver o problema. E se o problema é a nível emocional, é isso que vai ficar ativo na nossa mente, para a gente tentar resolver essa questão emocional. E não o lado racional, que é o lado para você aprender a lição ali na escola. Quando o nosso lado emocional não está ok, né? De repente você tem muitas coisas ali na sua infância que foi muito traumatizada a nível emocional, você não desenvolveu o seu lado racional. O seu lado racional ficou fraquinho, né? E o seu lado emocional muito ativo. Então você passa a ser uma pessoa muito mais emocional do que racional. E ficou indisponível para a pessoa o lado racional. Não tem acesso, porque ela ficou só no emocional. Não tem espaço para que o lado cognitivo venha nos momentos que a pessoa precisa, né? Que ela precisa raciocinar, que ela precisa tomar decisões coerentes e importantes sobre a vida. Então, a pessoa, né? Ela pode ir no profissional ali para checar se ela tem o lado cognitivo, ok? A pessoa pode ser inteligente, pode ter um alto QI, né? Essa parte toda de inteligência racional perfeita, ok? Mas se a pessoa está passando por questões emocionais muito intensos, ela não vai conseguir usar todo o potencial incrível que ela tem do seu lado racional. Não há espaço para a pessoa focar nessa área, porque o emocional, ele está com problemas. Se hoje a sua pessoa adulta aprender a curar as feridas, que é essa parte emocional da sua criança interior, essas feridas elas vão se fechando, vão se cicatrizando. E quanto mais você for curando essas questões, automaticamente outra criança vai ficar disponível dentro de você, que é a sua criança interior saudável, que é alegre, que é divertida, que é espontânea, que é autêntica, que é verdadeira, né? Que faz o que ela quer, mas claro, dentro dos limites, né? De uma forma saudável. Você vai sentir dentro de você essa alegria de viver, de sentir a vida, de ver as coisas boas da vida, de enxergar o amor verdadeiro. Então, quando você cuida da sua criança interior ferida, automaticamente a criança interior saudável vai se manifestando dentro de você e você vai percebendo que você vai se melhorando. Você vai equilibrando, na verdade, o seu lado racional com o seu lado emocional, né? O seu lado emocional não vai ficar tão em evidência na sua vida. E a gente tem que lembrar que, assim, a criança interior não vai atrás de ajuda por problema que ela tem, né? Ela fica perdida na sua dor, no seu sofrimento.
e assim, ela não pede por socorro, ela fica sofrendo ali. Quem vai buscar ajuda é quem? A pessoa adulta, que é o nosso lado racional. Então hoje, você sendo adulto, você tem que ir atrás da sua criança interior que está dentro de você, que está ferida ainda, possivelmente. E você tem que ir lá conversar com ela, dar luz, acolher ela, socorrer ela, tirar ela das imagens e pensamentos errados do passado que ela viveu. Fazer ela entender que aquilo já passou, que aquilo já foi, já aconteceu, que hoje tá tudo bem. Dá luz, dá consciência para essa criança, para ela pensar dessa forma mais racional, mais adulta. A gente tem que lembrar assim também, que a nossa criança interior, ela é o nosso lado emocional. E o nosso adulto interior é o nosso lado racional. Então, coloque o seu lado racional para cuidar do seu lado emocional. Em outras palavras, o seu adulto interior, consciente, que tem uma mente fantástica, use para educar, cuidar do seu lado emocional, que é a sua criança interior. Então, quem é muito emotivo na vida fica muito emotivo a tudo. Reage a tudo de uma forma emocional e não racional. Precisa ir, nesses casos, se recondicionando. Então, essa forma de atuar que seja mais racional do que emocional. Até que chegue um dia que o racional passe a atuar mais na sua vida. E vire uma forma, mais automática de ir encarar situações de uma forma mais racional. A criança interior que está dentro de nós, ela não é má, mas simplesmente ela está adoecida, está ferida. Ela precisa de cuidados de um adulto racional. Por isso que eu falo, você hoje crescido, você precisa cuidar da sua criança interior se você quiser ser feliz na sua vida. Se você quiser ser próspero, se você quer conquistar tudo o que você quer, se você quer viver o seu propósito. Muitas vezes existe uma criança interior sozinha dentro de nós, abandonada. E fica entregue a um medo muito grande para resolver as questões de adulto. E ela não sabe resolver. E aí o adulto nosso fica automaticamente excluído, fica por trás dessa criança interior. É como se fosse assim, né? Quando você vai resolver uma questão, ou você resolve ela com a criança interior, ou você resolve com o adulto interior. Qual que você escolhe resolver? Os seus problemas, as adversidades, tomar decisões na sua vida, fazer escolhas. Qual que você escolhe? Logicamente, se você for com a sua criança interior, ela não sabe o que é melhor, então vai fazer escolhas, decisões erradas. Né? Você tem que aprender a ir com o seu adulto consciente, com o seu eu superior. E como que você faz para cuidar da sua criança interior? Simplesmente, você chega próximo dela, subjetivamente, e imagine que você está conversando com ela, que você está ouvindo ela, que você está dando atenção. E pergunte o que ela quer, o que ela está precisando nesse momento, o que ela necessita. E você vai lá e satisfaça a vontade dela. Quando um adulto próximo à criança, como que ela fica? Ela sente o quê? Menos medo, fica mais segura. Às vezes é isso que ela precisa, da sua companhia, da sua proteção, da sua segurança. Em saber que você está lá para ajudar ela no que for preciso. E você não deixe que os problemas, as adversidades da sua vida sejam resolvidos por ela.
Não, você, adulto, consciente, sábio, inteligente, vai lá e resolve. Não deixa a sua criança resolver. Você sabe que não vai dar certo. E quando você conversa com calma, com carinho com ela, todo o medo, o trauma, as feridas vão diminuindo aos poucos. Então essa é a sua função depois de adulto, cuidar da sua criança interior. Isso que é cuidar da sua criança interior. Estar saudável na vida não é você ter uma vida calma, uma vida mansa, tranquila, mas é você saber administrar as crises, os altos e baixos. Você aprender com isso superar, se melhorar. Aí pode vir o problema que for. Você vai ter recursos para administrar. Porque quem administra isso é quem? O seu adulto interior e não a sua criança. A criança, ela não dá conta em administrar o medo, a raiva, a frustração, a mágoa, o ataque verbal do outro. Quem dá conta é o adulto. Pode ser que quando você era criança, talvez você não desenvolveu a confiança necessária para você dar saltos, para você ter fé, para você ter força, otimismo, para você dar certo, para você sentir que você é capaz de vencer as adversidades. E aí, de repente, alguém te ajudou, te protegeu tanto, e que você não desenvolveu essa parte, né, para você vencer os seus próprios desafios. E sempre tinha alguém lá, um adulto, te socorrendo, fazendo por você. E aí, quando você chega adulto, como você não desenvolveu isso, você se sente fragilizado, incapaz, incompetente, sem forças e não sabe como resolver. Né? E como eu falei, não fique culpando as pessoas que de repente fizeram isso com você, né? E não te deixaram viver essas adversidades, não te desenvolveram adequadamente quando era criança. Não culpe elas, não condene, não julgue elas. Simplesmente aceite isso que aconteceu e hoje, adulto, você vai atrás do conhecimento, da informação para você mudar isso, para você se melhorar, para você se corrigir e começar a agir do jeito certo. Então a energia, ela é dual. A gente pode ter o medo e a coragem, que são opostos. O medo, ele vem da onde? Da criança interior. E a coragem, ela vem do adulto. A coragem, a confiança, a fé, a vontade de querer mudar, a vontade de querer se melhorar. O medo, ele vai se extinguir? Não. Ele nunca vai ser eliminado totalmente de nós. Sempre vai ter um medo ali. O medo básico, né? Que serve também para nos proteger, para nos alertar de certos perigos, que é essencial. Mas o problema é aquele medo excessivo, né? Que certas pessoas começam a desenvolver e começam a prejudicar a pessoa. Mas aí você precisa, nesse caso, curar essa questão, resolver essa questão para diminuir esse medo. Quando você tem coragem, o medo, quanto mais coragem você tem, o medo diminui. E quanto mais medo você tem, a coragem diminui. Então, eles são opostos. O que a gente tem que desenvolver é a coragem, a confiança, a força, a certeza de que a gente vai conseguir o que a gente se propõe. E quando você se coloca em ação para enfrentar aquele medo que você tem, o medo ele vai junto com você. Ele não some, mas ele fica numa proporção muito menor. Então você vai junto com o medo para a ação. A confiança se desenvolve quando você reconhece que você tem um bom adulto dentro de você para lidar com a situação.
E aí você entende que ninguém tem o poder sobre você de te machucar, de te prejudicar, de te ferir, e que você dá conta do que vier. E dessa forma, você aprende, você cresce, você se supera e você evolui. Você não se paralisa mais, você não foge das situações, você não se sabota mais por conta do medo. E aí o que acontece? Você vai acabar agindo mais, sendo mais ativo. Você vai iniciar mais coisas, com coragem, com força, com confiança. E aí você vai ser mais bem-sucedido e mais próspero. Para você entender a sua criança interior melhor, é o seguinte. Imagine que a sua criança interior, que a gente fala, é um filho, uma filha seu, pequeno, sei lá, de uns 5, 7 anos de idade, que você tem e que você, que nesse caso, ela está exterior, materializada. Mas a criança interior de você, ela vai estar sempre dentro de você. Quando você tem um filho, uma filha aqui na Terra, você tem que educar ela corretamente, certo? Você tem que proteger, você tem que levar para a escola, você tem que cuidar dela. Como pai, como uma mãe, você vai lá e educa essa criança. De preferência, claro, da forma correta, né? Da forma saudável. E é dessa forma que a gente tem que educar da mesma forma com a nossa criança interior. Imagine que é uma criança, um filho, uma filha seu que está dentro de você. Que ela nunca vai sair de você. Ela vai ficar eternamente dentro de você. E que ela traz os traumas, as feridas, as vivências que ela teve em toda a sua vida no passado, no início da sua vida. E se essas coisas não estão bem resolvidas, se tiveram muitas coisas negativas, você cresce traumatizado, bloqueado especificamente nessas questões que você presenciou e entendeu de uma forma equivocada. Então, quando adulto, quando situações iguais ou semelhantes acontecerem em relação a essa questão, essa criança, ela vem para você, vai ficar ferida, chateada, magoada, porque é isso que ela sentiu quando isso aconteceu, e aí vem na sua mente exatamente esse mesmo tipo de sentimento, comportamento, e você reage dessa forma. Então, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa que te fere, você reage de uma forma infantil. Você quer dar o troco, você quer se vingar. Porque era isso que você fazia quando você era criança. E você aprendeu lá quando era criança. E ninguém da sua família, os adultos naquela época, falou que você não deveria fazer isso, que não é o certo. Então você cresceu achando que isso é o certo de se fazer. E até hoje você faz isso. Você sempre reage dessa forma. Batendo, xingando, gritando. Então, a sua tarefa hoje, depois de adulto, é você tomar consciência de que isso não é o certo de se fazer e procurar qual que é a forma correta. E aí, com a sua consciência, com a sua mente de adulto hoje, você educa, você conversa com essa criança que não deve fazer isso, que não é o correto, e você diz não para ela. Mas não diga não, simplesmente não. Explique o porquê que isso não é correto. Dê essa consciência, essa lucidez para sua criança. E quanto mais você fizer esse processo de cura, melhor você vai ter uma vida, né, mais favorável, mais agradável. Menos coisas vão te magoar, te ferir, te machucar. E procure cuidar da sua criança interior, dando tudo a ela o que você não recebeu, né, o que ela não recebeu quando era criança.
né? De repente, ela não teve muito afeto, não teve carinho dos pais, né? Não teve muito desenvolvido essa parte emocional. Então, ela é muito carente. Então, você vai lá, conversa, abraça, dê carinho, dê amor, dê afeto, tudo que ela está precisando. Em vez de você hoje ir buscar todo esse carinho, afeto, atenção no outro, né, nas pessoas ao seu redor aqui, busque em você mesmo e dê para você mesmo. Não espere que o outro dê o carinho para você. Dê para você mesmo. E aí você vai, dessa forma, parar de ficar dependente dos outros. Quanto mais você educar a sua criança interior, mais você vai agir ou reagir na vida da forma adulta, da forma comportada, da forma racional, da forma consciente e sábia. É um processo longo e que vai durar pelo resto da sua vida. Porque você vai ter que ficar sempre cuidando da sua criança interior, vigiando para que ela mantenha a educação necessária. É como, por exemplo, se você tivesse uma criança para cuidar, sei lá, de 5, 6, 7 anos de idade, só que é como se essa criança ela nunca crescesse. Então, você vai precisar ficar o tempo todo vigiando ela, né? Para ver se ela não extrapola os limites, se ela faz as coisas corretamente, né? E que, na verdade, eu acredito que se você fizer esse trabalho bem feito e dar essa consciência, essa lucidez, essa clareza, mudando a forma de pensar dela, né? Essa forma traumatizada, essa forma equivocada que ela pensava, né? Você reeducando ela e mudando a consciência dela para uma consciência da mente superior, e passar a fazer com que essa consciência superior seja automática na mentalidade dela, é possível que ela passe a ter esses condicionamentos mais saudáveis e positivos. Como se fosse uma criança com a mentalidade de um adulto. E que, na verdade, se você parar para pensar, a sua criança interior, ela está muito ligada ao nosso ego negativo. Você tem que curar toda essa questão do ego. Possessividade, vingança, comparação, inveja, raiva, ciúmes, toda esses sentimentos negativos, eles têm que ser transcendidos. Porque se você não transcender eles, a sua criança interior, que pensa através do ego negativo, vai passar a agir dessa forma. E como a gente sabe, a transcendência dos nossos sentimentos negativos é uma coisa que leva muitas vidas. Por isso que a gente fala, né, que você cuidar da sua criança interior é pro resto dessa vida. Porque não vai terminar nessa vida. A gente vai desencarnar e vai ter muitas questões ainda pendentes. Não vai estar curado 100%. Que vão ficar para serem resolvidos nas nossas próximas vidas. E aí o processo continua. Se a gente não piorar nas próximas vidas, né? Esquecendo esse compromisso de cuidar da criança interior e ficar agindo por meio dela, criando mais e mais situações, emoções, comportamentos desequilibrados. Conforme você for dando atenção e cuidado para a sua criança interior, você vai percebendo que a sua vida vai melhorando aos poucos. E isso é uma recompensa, uma coisa muito boa que pode acontecer na nossa vida.